paz do Senhor Jesus a todos os adolescentes, a todo papai, a toda mamãe. Estamos aqui para dar início a mais uma aula abençoada, a lição 6. Quero justificar, desde então, a presença do nosso evangelista, Reinaldo Porto, que não pôde estar ministrando essa aula, né? Hoje que é dia dos pais. Gostaríamos de dar os parabéns para ele, né? Professor, pai, que o Senhor possa estar abençoando ele na onde que ele estiver. Vamos estar fazendo uma oração para dar início a mais uma aula, amém? Senhor nosso Deus, eu louvo a Ti, papai, por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Que não venha falar nada de nós, mas que o Senhor venha usar os nossos lábios, que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor possa estar na frente da nossa vida, do nosso trabalho, desse ministério. Que seja tudo, papai, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus, né? Hoje vamos, lição 6, né? Vamos estar falando, fuja da imoralidade. Mas antes eu quero deixar os parabéns a todos os pais, né? Todos aqueles que nos assistem, todos os pais da igreja, todos os pais internautas, todos os pais, né? O meu pai, principalmente, né? Eu louvo a Deus pela vida dele, né? E sou muito grata pela oportunidade que o Senhor me deu de ser filha do meu pai, a qual eu amo muito, né? E eu quero deixar para a meditação de todos os pais o Salmo 123. Você, pai, né, que ainda não tem o seu filho na presença do Senhor, né? Que você não desista do seu filho, né? Que você não desista. Pai, que você sempre esteja orando e pedindo ao Senhor para que o seu filho esteja na presença do Senhor juntamente com você. Que você possa ter um dia abençoado, não só hoje, né, comemorado no 2º domingo de agosto, mas todos os dias. Né, que você possa ter alegria, Pai, de ter o teu filho na presença do Senhor. É o desejo do meu coração, Pai. É o meu presente, né? Que nas minhas orações eu venha pedir a cada pai, a cada filho, né, que ainda não está na presença do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo venha te conceder esse presente de ter o teu filho na presença do Senhor. Eu creio que não tem presente maior nessa terra de ter um filho na presença do Senhor, na casa do Senhor, sendo criado segundo a vontade do Senhor. Eu acredito que seja um dos presentes maiores, né, que o pai deseja. Então, vamos dar início à nossa lição 6, que diz assim: fuja da imoralidade. Amém? Vamos estar fazendo a leitura no livro de Provérbios, do capítulo 5, do 1 ao 14. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Creio que é uma lição abençoada, como todas as outras foram. Porém, eu acho que é um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais difícil. Nos diz assim, ó. Provérbios, capítulo 5, do 1 ao 14. Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha desfilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargo, como o abismo agudo, como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a verdade da vida nas suas carreiras. São várias e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta-te dela
o teu caminho e não te aproximas da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos cruéis, para que não se fartem os teus estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos seus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Eu não sei se vocês deram para entender um pouquinho da nossa leitura, o que a nossa lição quer falar conosco nessa manhã. Ainda temos aqui o capítulo 6, do 24 ao 29, que nos diz assim: para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Vou ler de novo. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices do teu coração a tua formosura, nem te prendas com os teus olhos, porque, por causa de uma mulher prostituta, se enxerga a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Amém? Eu não sei se vocês entenderam, né, o que o Senhor quis nos dizer nesses versículos. O que o Senhor quer nos falar nessa lição. A lição fala: fuja da imoralidade. Mas aí vocês podem estar falando assim: mas que imoralidade? De que a lição vai nos falar hoje? De que nos trata? No finalzinho do versículo aqui, do capítulo 6, o versículo 29, vou repetir ele. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. A lição de hoje, ela vai falar sobre sexualidade na Bíblia, né? Então, aquelas pessoas, aqueles homens, né? Aqui fala homens, mas tanto faz homens ou mulheres, que tocam, que olham por um adolescente. Vou citar assim porque é a nossa aula de adolescente. Um adolescente está olhando para uma moça que já é comprometida. Então, a palavra fala que não ficará inocente todo aquele que a tocar. Então, se a moça é comprometida e você sabe que não pode, você não está inocente mais. Então, isso vai ter o quê? Um peso sobre você. Né? Isso vai ter uma consequência sobre a tua vida. Então, a nossa lição vai falar sobre sexualidade. Enfoque bíblico. O enfoque bíblico nos diz assim: quem sabe se controlar, e tão se defende como uma cidade sem muralhas. Será que todos nós sabemos nos controlar? Você adolescente, você que está na sua idade de 15, 16 anos, né? Que está com os seus, como se diz,
como é que fala? Adrenalina, a flor da pele, né? Que está aí todo cheio de vida, querendo já a namorar, se casar, querendo ter uma namorada. Será que você sabe se controlar? Será que você sabe? Hã? 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 Vamos aprender aqui na nossa lição de hoje, né? Mas antes do enfoque bíblico, né? Eu vou terminar de falar aqui que eu cortei. Vou ler de novo. Quem não sabe se controlar. Quem não sabe se controlar. Tão sem defesa como uma cidade sem muralha. Então, quem não sabe se controlar, quem não tem o controle dos seus olhos, da sua mão, a palavra nos diz que ela é tão sem defesa como uma cidade sem muro, como uma cidade sem segurança. Qualquer um pode vir e levar, qualquer um pode vir e roubar, né? Está escrito lá em Provérbios, capítulo 25 e o versículo 28. Mas antes, eu quero estar lendo um outro versículo que não está no livro de Provérbios, que se encontra no livro de Romanos. É um texto à parte. Romanos, capítulo 2, e o versículo 2, 12 e 15. Que nos diz assim, ó, da minha Bíblia aqui. Quero ler 2 versículos para vocês. As pessoas não serão condenadas por aquilo que não desconhecem, mas pela atitude que demonstraram em relação ao que sabem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e sua lei serão julgados de acordo. Correto? Então, não sou eu quem diz, mas a palavra do Senhor diz que nós seremos julgados pelos nossos atos. Corretamente? Certo? Então, não sou eu que está falando, viu, gente? A palavra do Senhor. Nós vamos ser julgados conforme as nossas atitudes. Então, guarda esse versículo aí e vamos dar início à nossa leitura. O devocional. Quem são as pessoas mais felizes do mundo? Quem será que são as pessoas mais felizes do mundo? São os jovens? São as pessoas saudáveis? São as ricas? As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que estão realizando os seus sonhos? Ou se encontrarem a algo maior do que si mesmas? Elas adquirem o ímpeto de colocar-se acima dos problemas. E se você quiser conhecer a verdadeira felicidade, sonhe um sonho maior do que você. Encontre algo a que possa dedicar a sua vida. Amém? E embaixo aqui, ó. Realize um sonho fantástico. Instruir o povo mais feliz da terra é com a sabedoria celestial plena e com o instrumento de sabedoria mais precioso, a palavra de Deus. Então, o devocional, ele nos fala, faz as perguntas. Quem são as pessoas mais felizes dessa terra? Será que são as pessoas que têm um dinheiro? Será que é só os jovens? Será que as pessoas que estão gozando de plena saúde? Não, não são. Infelizmente, não são. Quem falou que só os jovens têm alegria, só as pessoas saudáveis têm alegria, não é verdade. A nossa alegria, a nossa felicidade, ela está na casa do Senhor, na presença do Senhor. Porque as outras alegrias que tem, elas são falsas, são alegrias passageiras. Fique alerta. Você sabia que o sexo foi criado por Deus? Nossa, professora, nós vamos falar sobre sexo nessa lição? Vamos sim. Nós vamos falar sobre o sexo correto, de forma correta. Porque a nossa lição de hoje está pedindo para quê? Para que nós venhamos fugir de quem?
da imoralidade. Então, o sexo fora do casamento, ele é um ato imoral. O Senhor não agrada, viu, adolescente? O Senhor não agrada. O sexo, o Senhor fez e ele é bom dentro do casamento. Dentro do casamento. Ele fora do casamento, ele é um ato ilegal e vai fazer você perder a tua salvação. Você pode estar escondendo do teu pai, da tua mãe, mas do Senhor não esconde. Então, se você está praticando o sexo antes do casamento, você está praticando um ato ilegal. E o Senhor não agrada disso. Seguindo aqui a nossa lição. Deus criou o sexo puro, sem pecado, com o propósito de proporcionar a propagação da espécie humana e a satisfação do casal no casamento. Satanás, no entanto, perverteu e transformou o sexo através do abuso e da distorção, desde que outros preciosos instintos humanos, conforme vem na Bíblia. Deus não tolera a imoralidade sexual. Deus não é a tia Tati. É Deus. Não tolera a imoralidade sexual e espera que tenhamos uma vida de pureza. E se você deseja agradar a Deus e ter uma vida vitoriosa, descubra neste estudo o que é imoralidade e como fugir dos desejos e práticas sexuais que são reprováveis e pecaminosas fora do casamento, antes do casamento. Correto? Amém? Amém, né? Então, vamos lá. Então, vocês entenderam de que vai tratar. Então, quando fala fuja da imoralidade, nós estamos falando da sexualidade. Então, cara adolescente, você aí que tem seu namorado, a sua namorada, né? Ah, professora, a professora está falando assim, então, que é pecado beijar? Não, não é pecado beijar. Não é pecado, não. O pecado é a forma que você dá o beijo. Porque através daquele beijo pode acontecer o quê? A imoralidade. O que a gente comentou aqui no texto, no enfoque bíblico? Quem não sabe se controlar. Né? Então, o que acontece? Se você tem aí seu namorado, né? Através de um beijo muito, como que eu vou dizer, muito quente, né? Vou falar a língua de vocês aí, muito quente, muito caliente, vocês podem não se controlarem e chegar a um ato de imoralidade, um ato pecaminoso que não agrada o Senhor. Então, vigia. Você que quer entrar na casa do Senhor, vigia. Amém? Glórias a Deus. Palavra viva. Nesta lição, você terá a oportunidade de estudar a respeito da necessidade de fugir da prostituição e manter-se puro. Né? Não é fácil. Eu também já tive a idade de vocês, já tive meus 15 anos, meus 16 anos, né? Hoje eu estou com 42 anos, né? Todos me conhecem, sabem da minha trajetória de vida. E a gente não perde por fazer a vontade do Senhor, mas a gente perde por fazer a vontade da nossa carne. A gente paga um preço. Qual que é o preço? Pode ser uma gravidez antes da hora, uma gravidez fora do casamento, pode ser, né? Às vezes tem aí adolescentes de 13 anos, 14 anos, grávidas aí, paralisando os seus sonhos, os seus estudos, o seu trabalho,
Não que vocês não vão trabalhar, não que vocês não vão estudar, mas tudo tem consequência. E às vezes as consequências não são tão legais assim. Vamos lá. O que eu falei está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 2 e 22. Em Salmos, capítulo 19, versículo 9 também. Em 1 Coríntios, do versículo 6, 9 e 10. Você descobrirá que significa a imoralidade e quais as suas infelizes consequências. Compreenderá o propósito de Deus em relação ao sexo e como manter uma vida de pureza pelo temor de Deus e pela santidade da vida cristã, pela preservação da família e, principalmente, pelo ensinamento bíblico de que o nosso corpo é instrumento de Deus, dedicando ao seu trabalho e à sua glória. Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele tem que ser dedicado a quem? A Deus, né? Então, vamos falar, abrir um parênteses aí. Você, mocinha, né? Vou falar primeiro para as moças que têm aí seu namorado. Não é de qualquer forma que você tem que apresentar de forma para o seu namorado. Não é com qualquer roupa. Ah, mas a moda é usar short. O que tem usar short? Nós somos cristãos. E nós temos que ter uma vida diferente, atitudes diferentes. Nós não temos que andar com roupas provocantes, com roupas coladas, né, com calcinhas pequenas, com roupas marcantes. Isso provoca. Porque né, por mais que o moço vigie, tem situação que nem o moço vigiando não tem como não olhar. Então, você tem que saber como você se comporta, como você se veste, né? Você tem que entender que o corpo é templo do Espírito Santo. E vai chegar o momento, vai chegar a hora de você mostrar ele para alguém. Mas quando isso? Quando você for casada, quando você tiver o seu marido, quando você, mocinho, tiver a sua esposa, que você vai mostrar o seu corpo, vai se revelar para alguém dentro do matrimônio, dentro do casamento. Amém? Vivemos numa sociedade em que os valores morais foram gravemente corrompidos, especialmente quanto à sexualidade. Aí você vai falar assim, mas antigamente era assim. Não, o Senhor não mudou. A palavra do Senhor não mudou. A palavra do Senhor continua sendo a mesma. O Senhor não mudou. Mas está escrito... Não, mas antigamente o homem podia ter tantas mulheres. Não. O Senhor não agrada disso. O Senhor designou para nós um só marido, uma só mulher. Um sexo abençoado, bom, dentro do casamento. Fora do casamento, não. O desejo desordenado sempre respondeu pelos maiores problemas. Muitos adolescentes acham que se entregam facilmente aos prazeres carnais, serão mais felizes. Então, se você acha, Jesus está voltando agora, viu, gente? Então, eu vou ter que... meu namorado está me apertando, e aí? Eu vou ter que entregar para ele, eu vou ter que conhecer, porque Jesus está voltando. Não, gente. Não é assim. Não é assim. Não é dessa forma. Mas Jesus está voltando e eu não vou conhecer isso. Gente, muito melhor a gente ter a salvação do que a gente ficar com os prazeres da carne. É muito melhor o que o Senhor tem para a nossa vida do que os desejos da nossa carne. Isto não passa de um prazer momentâneo, ilusório, que trarão marcas de culpa e depressão pelo resto da vida. Para manter-se puro, todo adolescente precisa ter sua vida pautada em obediência à palavra de Deus. Ele precisa ter o desejo de memorizar as Escrituras
e vivê-las plenamente. Nosso coração e os nossos sentimentos de amor e desejo determinam a maneira como vivamos, e porque sempre achamos tempo para fazer o que gostamos. Salomão nos disse que devemos agradar o nosso coração e certificar-nos de que estamos concentrados nos desejos que nos conservarão no caminho certo. Tenha certeza de que seus afetos de seus alunos conduzem na direção certa, né? Então, que nós, professores, nós pais, nós devemos orientar os nossos filhos. Ah, mas é normal. Ah, eu tenho uma filha, ela arrumou um namorado, eu vou lá e vou comprar uma caixinha de anticoncepcional para ela e vou dar para ela. Oh, mãe, não faz isso não. Sabe por quê? Tem um preço, tem um peso sobre você. Tem um peso sobre você. Não faça isso, mas ensina, educa a tua filha segundo a palavra do Senhor. Olha como a tua filha está saindo de casa. Ah, mas ela que quer vestir assim. Não, ela pode até querer, mas enquanto ela mora debaixo do teu teto, você tem que instruir como ela deve andar. Você tem que orientar ela. Você tem que ajudá-la a se comportar. Ah, mas não adianta. Adianta, você é mãe. Deus te dá sabedoria, Deus te dá graça. Vai para o joelho, ora, busca o Senhor, né? Busca do Senhor. Vamos lá. O desenvolvimento da puberdade. O início da adolescência é marcado pelo período da puberdade. Esse tempo traduz as diversas mudanças físicas e o crescimento físico acelerado e a maturidade reprodutiva. Em nossa sociedade, ela começa aproximadamente aos 12 anos, embora essa idade possa variar. Hoje em dia, não sei se é por conta dos tempos que estamos vivendo, as meninas, as crianças, às vezes antes dos 12 anos, elas já estão se formando, elas já estão entrando nesse estado da puberdade, né? E assegure, né, os adolescentes que as mudanças corridas em seu corpo é as diferenças no desenvolvimento físico e no seu grupo são normais. Então, essas mudanças é uma mudança normal, que o corpo ele vai passar, né? Ele vai passar da transformação de criança para adolescente, depois para uma fase adulta, depois para uma fase velha. São as transformações do nosso organismo, do nosso corpo. São fases, né? E nós pais, nós devemos ajudar os nossos filhos, nós devemos conversar, nós devemos orientar, nós devemos ser amigos deles, né? Para que o mundo não venha ser amigos, né? Que o mundo não venha ensinar, mas que possamos estar ensinando os nossos filhos dentro da palavra do Senhor. Né? Você, adolescente, converse com a tua mãe, se tem com teu pai, se tem alguma mudança no teu corpo, se tem algo diferente em você que você não está entendendo. Tem o seu pai e a sua mãe como amigo, viu? Não vai buscar no colega, não vai buscar no Google, não. Venha conversar com a sua mãe. E outra coisa, dentro da palavra do Senhor, nós temos todas essas respostas, todos os conselhos dentro da palavra do Senhor. Estão passando, né, por um processo e vão crescer e parar de crescer. Apenas precisam dar tempo para que as mudanças ocorram. E não é porque você já é mocinha, não é porque você já é moço, né? Fala assim, agora eu já tenho barba, pelo nas axilas, nas pernas, eu sou homem formado, sou dono de si. Não é assim, viu, gente? A imoralidade. Esta é uma fase importantíssima da sua vida, marcada por mudanças do seu corpo e na sua mente. A partir de agora, você estará ligando com sentimentos e impulsos que não conhecia. Antes
que não conhecia antes. Por isso, precisa ter cuidado para não ser influenciado pelos apelos da mídia para tornar-se uma pessoa imoral. Você sabe o que é imoralidade? O dicionário da língua portuguesa define imoralidade como caráter ou qualidade do que é imoral. Conduta ou comportamento que não se pauta pela moralidade, prática de maus costumes, depravação, libertinagem. Uma pessoa indecente não tem controle dos seus impulsos e torna-se imoral. Fica com várias pessoas e se relaciona sexualmente com elas. Deus não fez o sexo para o pecado. Já falou antes que Deus não fez o sexo para o pecado. Deus fez o sexo e diz que o sexo é bom, mas é bom dentro do casamento. Dentro do casamento e homem e mulher. Viu, gente? Vamos abrir um parênteses aqui. Homem e mulher. Não tem mulher com mulher e não tem homem com homem que Deus condena. Deus condena essa prática pecaminosa. E abrindo um parênteses aqui também, eu não sei se vocês viram, algum comentário nas redes sociais, a propaganda de um homem sexual fazendo parte da propaganda do Dia dos Pais. Vocês acham, fisicamente, a gente olhando, é um homem. Se a gente não fala, se a gente não conhecesse, a gente ia dizer que era um homem. É o quê? Aparência. Um lobo vestido de cordeiro. Deus não agrada. Deus agrada do sexo? Sim, dentro do casamento. O sexo é bom? Sim, é muito bom dentro do casamento, na idade certa, no tempo certo. Certo? Seguindo aqui a nossa lição. Imoralidade, impulso. Você sabe o que é? Que eu já li no dicionário, né? Então. Quem fica não respeita o outro. Que a gente falou das pessoas que ficam com várias, né? Com vários parceiros, com vários outros. Quem fica não respeita o outro e aproveita-se dele instintivamente. Não por amor de verdade. Pensa apenas em si mesmo e na manifestação dos seus desejos. Hoje é comum adolescentes que ficaram em uma festa, por exemplo, e não se falarem no dia seguinte. Esses encontros são, na maioria das vezes, segundo de intimidades. Então, isso acontece muito. Às vezes tem colegas, está lá na sala de aula, às vezes acontece de todo mundo para uma festa. Ai, hoje eu beijei o João da minha sala. Oi, Maria, ontem eu fui na festa do aniversário. Ai, beijei o João da nossa sala. Aí chega na segunda-feira, o João passa perto da Maria, o que ele faz? Finge que não vê. Porque ele não quer o quê? Responsabilidade. E a coitada da Maria fez o quê? Num prazer o quê? Momentâneo. Deixou o João fazer tudo o que queria, um pouco mais. Aí o que o João faz? Fala dela. Sai falando dela. Ela é assim, ela é assado. Entendeu? Então, a gente tem que ter o controle. A gente tem que ter o controle dos nossos sentimentos. E entrando... É estranho como alguém pode entregar as suas carícias e intimidades como uma pessoa que acabou de conhecer. O amor verdadeiro do coração não pratica essas coisas, não prejudica o outro. Então, isso, que aqui está falando? Que o amor verdadeiro, ele não quer prejudicar ninguém, ele não quer abusar de ninguém. Está escrito lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, parte A. A responsabilidade está ligada à
formação do caráter, ser responsável e aprender a submeter seus desejos e inclinações à ordem moral e à vontade de Deus. O livro de Provérbios está repleto de conselhos sobre os riscos da imoralidade. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 26, do 24 ao 29. Nós fizemos a leitura. E a Bíblia ensina-nos que a vontade de Deus é que conservemos nossa vida em santificação, fugindo da prostituição. O que é a prostituição? Sexo fora do casamento. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 3 e 5. O apelo da mídia. O apelo da mídia. Nos diz assim, o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no âmbito do casamento. Infelizmente, vivemos uma época em que o sexo livre é moda. A virgindade é coisa do passado e não ter experiência sexual é alvo de deboche. Não é verdade, viu, gente? Não é alvo de deboche. Você se guardar para quem você ama. Isso aí é coisa do inimigo. O inimigo que quer você falada, quer que você fica ridicularizada perante a sociedade, perante o Senhor. Porque não é coisa ultrapassada. Né? Fala assim, hoje, eu já escutei muito, hoje não existe moças virgens. Não existe. Existe sim. Sabe por que existe? Porque existe um Deus tremendo e poderoso que olha por nós. Existe sim, porque existe aquelas que temem e esperam a vinda do Senhor. Existe sim. Existe muitas delas, porque existe muitas as pessoas que anseiam a vinda do Senhor e que esperam pelo noivo. A mídia, através da televisão e do cinema, das revistas, pornografias e agora até através do telefone, da internet, estimula os adolescentes e jovens a viverem o sexo sem controle, sem compromisso. E ainda tem, como eu já falei, as mães, né, ou os amigos, as mães que ainda não conhecem a palavra do Senhor e que acham que está fazendo certo, acha que pode fazer o sexo, não pode arrumar filho antes do casamento. Então, tem mães achando isso. O que tem? Né? Então, você que é mãe, não é certo, não é correto você comprar uma cartelinha de anticoncepcional e dar para a tua filha. Não é certo. Você vai ser cobrada. A tua filha vai ser cobrada. A gente só não vai ser cobrado daquilo que a gente não sabe. Mas daquilo que a gente sabe, a gente vai ser cobrado. Instrua de entretenimento. Aprenda na televisão shows, filmes e novelas que promovem profanação, violência do sexo ilícito. Cada vez mais, as pessoas se tornam imorais, agindo desordenadamente. Estas coisas não agradam a Deus. O homem tem afrontado a Deus com suas atitudes e práticas pecaminosas. A infeliz colheita de tudo isso virá, pois o pecado tem salário. E o pecado tem salário. E o salário do pecado é quem sabe, a morte. Sem Jesus. A Bíblia e a sexualidade. O que a Bíblia ensina acerca da sexualidade? Vamos observar e aprender alguns aspectos básicos. A Bíblia nos orienta a fugir da imoralidade. Fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor, paz, junto com os que com um coração puro pedem ajuda do Senhor.
Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 22. E nos ensina a ter o domínio próprio. Que possamos, né, você adolescente, que você possa pedir o Senhor nas suas orações. O quê? O domínio próprio. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma pessoa sem muralhas. O sexo, mais do que nunca, deve ser partilhado com uma única pessoa, marido ou esposa, no casamento. De acordo com os princípios bíblicos, não deve haver relacionamento sexual antes do casamento. A prática do sexo entre pessoas solteiras, a Bíblia chama de fornicação. O que é a fornicação? É a prática do sexo fora do casamento. Está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 5, em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, em Atos, do capítulo 15 e o versículo 20, parte B. A fornicação terá sentimento de culpa e de decepções emocionais que poderão tornar-se uma tortura constante e levá-lo à perda da comunhão com Deus. No entanto, é maravilhoso saber que a graça e o perdão divinos podem alcançar pessoa que busca a Deus e de que com sinceridade e arrependimento busca o seu perdão. O princípio da pureza. Você sabe o que pode levar alguém a ter uma vida de pureza? O primeiro princípio é o temor a Deus. A Bíblia afirma que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus e o Senhor. Passos importantes que podem ajudá-lo a manter uma vida de pureza. Então, aqui a nossa lição nos instrui em 4 passos, né, para que possamos ter uma vida de pureza. Letra A. Aceite o padrão estabelecido pela mídia. Não aceite o padrão estabelecido pela mídia. Porque se você aceitar o padrão estabelecido pela mídia, o que você vai fazer? Você vai fazer sexo fora do casamento, você vai fazer sexo com sem, como que eu vou dizer? Com qualquer um. Com o seu amigo, com o seu namorado, vai achar que é uma coisa natural, que é só prazer. E não é. Sexo não pode ser só prazer, ele tem que ser envolvido através do amor, do respeito. Então, a lição diz assim, como filhos de Deus, precisamos agir de modo diferente dos valores mostrados pela mídia. Lembre-se de que você foi chamado por Deus para fazer a diferença neste mundo. Letra B. Procure não agir impulsivamente. Procure não agir impulsivamente. Pense sempre antes de agir. Muitas atitudes impensadas poderão trazer consequências desastrosas para o resto da vida. Letra C. Cultive o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Só o Espírito Santo é capaz de nos dar forças para controlarmos os nossos desejos. Letra D. Aprenda a ter uma vida discipulada. Uma boa disciplina não nos faz bem ao corpo, como também à alma e o espírito. O apóstolo João dá o seguinte conselho: meu querido amigo, tenha pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fuja da imoralidade sexual. Cultive um relacionamento mais íntimo com Deus. Procure a cada dia envolver-se com as atitudes da igreja, desenvolvendo uma vida diária de oração, leitura da Bíblia. Ocupe sua mente com coisas boas e pratique exercícios físicos. Encha-se do Espírito Santo
e fique firme na presença do Senhor. Amém? Que possamos estar firmes na presença do Senhor. Alunos, né, que nem a minha sala, é a idade de 12 a 15 anos. Se você não vai casar, não tem um emprego fixo, para que está namorando? O namoro é a preparação para o casamento, é o conhecimento. Né? Se você não tem um controle, como diz aqui no nosso enfoque bíblico, se você não consegue se controlar, se você sabe que se você começar a namorar agora, os beijos, as mãos sobe e desce, vai chegar no momento que vocês vão estar fragilizados e pode acontecer o quê? Aquilo que não pode antes, aquilo que desonra o Senhor, aquilo que te afasta da presença do Senhor Jesus. Então, espere o tempo certo, tudo a tempo. Né? Na idade de vocês, é tempo de quê? É tempo de preparação para a vida, de conhecimento, né? Preparação para ter uma boa profissão, para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser uma pessoa usada na casa do Senhor, para ser um vaso na casa, na presença do Senhor. Tudo há um tempo. Que a gente venha fugir, né? Que possamos fugir do mal, né? Que possamos fugir do mal. Eu sei que essa lição, né, não é uma lição tão fácil, né? Nem de ouvir e nem de falar. Porque eu acho que muitas das meninas iam falar assim, ia falar que podia namorar. Eu gosto tanto daquele fulano, eu acho o fulano bonitinho, né? Né, as meninas? As meninas que conhecem a tia Tati sabem o que a tia Tati fala na sala. Há tempo para tudo. Então, 15, 16 anos, não é idade de namorar. Se você não vai casar agora. Né? Se você não vai parar a tua vida agora para um casamento. Antigamente, no tempo da minha avó, as mulheres casavam aí com 14, com 15 anos, e lá já começava a sua vida, sua carreira de muitos filhos. Hoje em dia, né, com mais conhecimento dentro da palavra do Senhor, tem que ser diferente. Que possamos dedicar mais a nossa vida na casa do Senhor, na presença do Senhor. Né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Agradeço, peço perdão, né, para o Senhor se eu falei alguma coisa aqui, né, que não foi, mas eu creio que tudo que foi falado foi segundo a vontade do Senhor. Né? Eu creio que seja tudo segundo a vontade, para a honra e glória do Senhor. Que possamos instruir os nossos filhos, que você, adolescente, venha viver uma vida santa, uma vida perante na presença do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Né? Vou estar encerrando essa aula, fazendo mais uma oração. Quando vocês for orarem, né, peço que apresente a minha vida, a minha família, na presença do Senhor, que orem por mim, né? Eu careço das orações de vocês. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nós louvamos e agradecemos por essa oportunidade. Papai, muito obrigado. Peço a Ti pela vida de cada um que nos ouve nessa manhã. Pela vida de cada adolescente, pela vida de todos, Senhor, de todos os familiares, que o Senhor possa estar abençoando essa igreja, esse ministério. E nós louvamos, Senhor, que possamos agradecer e esperar a vinda do Senhor todos os dias. Amém.